Meditação da história da Sagrada Paixão de Luís de La Palma, capítulo 8. Outros motivos mais íntimos da tristeza do Salvador. Tudo o que dissemos era por causa de uma tristeza e dor. Contudo, ainda assim, o Salvador ofereceu-se prontamente à morte por obediência ao seu Pai e pela salvação dos homens, como já o tinha feito desde o momento de sua concepção. Ao olhar para o peso que carregava sobre os ombros, Jesus sentiu agonia e perseverou fazendo a sua mais longa oração até suar o sangue de suas veias, tamanha era a sua angústia. A missão de restaurar a paz entre o céu e a terra, reconciliar os homens com Deus, pagar pelos pecados do mundo, satisfazer a divina justiça e nos merecer a misericórdia, vencer o desânimo, despojar o inferno e abrir o caminho e a porta para o céu, era tão importante que angustiava mais o amoroso coração do nosso Salvador do que os sofrimentos físicos. Isso nos ajuda a compreender alguns motivos mais íntimos que o Salvador teve em sua oração para sentir tanta tristeza e agonia. O primeiro motivo foi a grandeza do seu amor. A dor do Senhor teve a medida do seu amor. Tão pouco se compreende o seu sofrimento e a sua dor. Assim que a Santíssima Alma do Senhor foi criada e infundida em seu corpo no ventre virginal de Nossa Senhora, ele viu claramente, como agora, a divina essência. E ao vê-la, julgou ser digna de toda honra e serviço e desejou servi-la com as inefáveis forças de amor que lhe foram dadas. Mas também viu todas as ofensas que os homens fizeram contra Deus desde o princípio do mundo e as que fariam até o fim dos tempos. E ao ver a divina majestade ofendida, sentiu uma profunda dor, pois grande era o seu desejo de vê-la servida. Como não há quem possa compreender a grandeza desse amor, assim também não há ninguém que possa alcançar a profundidade de sua dor. Se algumas pessoas, muito arrependidas pelos pecados que cometeram, testemunharam que não aguentaram tanta dor e por causa dela perderam a vida, quais não terão sido as dores que tiveste, Senhor, vós que tinhais um amor sem medida por Deus e pelos homens? Se apenas uma centelha desse amor infundida nos corações dessas pessoas foi tão forte que o fez rebentar como pólvora. Da grandeza do amor de Deus decorre outro motivo para sentir tristeza: o imenso amor que o Senhor tinha pelos homens. Somente Ele sabia compreender devidamente o grande mal que é estar longe da graça de Deus e ser privado para sempre de sua gloriosa visão e companhia. E por isso angustiava-se muito por ver as pessoas que tanto amava correndo tão grande perigo. Assim, ver Deus ofendido e os homens perdidos pelo pecado era uma faca de dois gumes que feria profundamente o seu coração, pelo amor que tinha a Deus por si mesmo e aos homens por causa dele, desejando a satisfação da honra divina e a salvação dos homens, mesmo que fosse às suas custas. Se o apóstolo São Paulo disse que a solicitude e o cuidado pelas igrejas o consumiam interiormente mais do que todos os trabalhos e perseguições que sofria externamente, e que quando alguém fraquejava, ele se enfraquecia, e quando alguém era escandalizado, ele se abrasava, o quanto não sofreria interiormente o Senhor, que tinha muito mais amor que o apóstolo? Além dessa dor que atravessava o coração de Cristo, nosso Senhor, ver Deus ofendido e os homens condenados, havia outra que o angustiava igualmente,
carregar todos os pecados dos homens, para satisfazer as injúrias que o ofenderam seu pai e pagar as dívidas de seus irmãos que estavam condenados. Ó Jesus bendito, ver os vossos tormentos externos desmantela o coração do cristão, e não há força que possa suportar ver as fortes dores que sofrestes internamente. Disse Isaías: todos nós andávamos errantes, mas o Senhor fez cair sobre si os nossos pecados. O vosso amor, Senhor, considerou boa a rigorosa sentença da justiça divina. E lançastes sobre as vossas costas e carregastes todos os pecados já cometidos, os de agora e os do futuro, sem faltar um só, do princípio ao fim do mundo, para que vós, Senhor, que tanto nos amais, os pagasseis com as dores do vosso coração. Quem poderá mensurar as vossas dores, se não há quem possa quantificar os nossos pecados? Há aqui outra consideração que engrandece sobremaneira a divina misericórdia e revela um outro lado da tristeza e da angústia que o Senhor sentiu nesse dia. Ele não quis apenas pagar como fiador as culpas alheias, mas quis ser considerado culpado e que os nossos pecados fossem seus. Os fiadores, embora paguem as dívidas daqueles que fiam, não são desonrados pelos delitos alheios, ao contrário, são honrados porque pagaram o que não deviam. Mas o Senhor fez-se um só conosco, assim como a cabeça e o corpo são um só. E por essa razão, Ele quis que as nossas culpas fossem também suas. Não apenas quis pagá-las com o seu sangue, mas também passar vergonha e sofrer por elas. Sem dúvida, foi grande o sofrimento do Senhor por causa dos nossos delitos, responsáveis por grande parte da angústia que ele sentiu às portas de sua paixão, quando se ofereceu para carregá-las sobre si e pagar por eles. Ele quis expressar isso através do profeta que disse: minha desonra está o dia todo à minha frente, e a vergonha sobre a minha face. Em outro momento disse: a humilhação cobre o meu rosto. E ao demonstrar ao seu eterno Pai que essa angústia era uma das maiores que já sentira, disse: tu conheces o meu insulto, minha vergonha e minha humilhação. Meus adversários estão todos à tua frente. Salmo 68, versículo 20. Isso nos revela um novo aspecto da humildade e caridade de Cristo, nosso Senhor. Mesmo os nossos pecados sendo tão horríveis e motivo de vergonha e sofrimento, Ele intercedeu e advogou por eles com profundíssima humildade e ardentíssima caridade, como se fossem seus. Geralmente, quando um homem comete algum delito infame, seus amigos e parentes tratam-no como desconhecido e o abandonam, para não serem atingidos pela infâmia. E se há algum bom pai ou bom amigo que queira ajudá-lo, fará isso abominando a sua conduta e demonstrando que nada tem a ver com isso. Mas o bendito Senhor, que tanto nos ama, com o rosto coberto de vergonha, por causa das abominações que nós cometemos, não nos menospreza diante do tribunal da justiça divina, mas reconhece-nos e defende-nos. Não apenas os amigos, parentes, irmãos e filhos, mas também todos os membros do corpo do qual ele é a cabeça. Assim, ele não somente roga e negocia o nosso perdão, mas também se oferece como se fosse um malfeitor, para pagar a pena que nós merecíamos. Embora Jesus tenha pedido 3 vezes em sua oração para que, se fosse possível, não tivesse de beber o cálice de sua morte, ele sabia que seria necessário bebê-lo para obter aquilo que por nós pedia, conforme o que está escrito sobre ele. As vozes dos meus pecados afastaram de mim a salvação. Salmo 21. Que tremenda agonia sentiste, Senhor,
que vos fez suar sangue de vossas veias. Que vergonha sentiste, sendo tão honesto, quando viestes apresentar diante de Deus coisas tão feias, responsabilizando-vos pelas nossas culpas como se fossem vossas. Ai de nós, porque as cometemos. A nossa ingratidão aumentou ainda mais a angústia do nosso Salvador. Por isso, é o que mais aflige os que ajudam e os que amam. O Senhor viu que muitos não o reconheceriam, não o estimariam, não seriam gratos por esse benefício e nem aproveitariam esse remédio tão caro, e que depois de ter derramado o seu sangue para curar as nossas doenças e para nos dar um batismo que purificasse as nossas manchas, ainda assim muitos não seriam curados e morreriam eternamente, e poucos lavariam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso desgostava o seu coração mais do que as palavras podem expressar. Nesse momento, ele sentiu novamente os pecados dos homens, de pessoas que pisavam em seu sangue, desprezavam o seu amor e não estimavam os seus benefícios. E sentiu ainda mais os pecados dos cristãos, dos religiosos, daqueles que receberam mais dons de Deus, cuja ingratidão era ainda mais grave e repugnante. Se os que amam muito sofrem notavelmente quando não são correspondidos, dizei-nos, Senhor, o que sentistes quando vistes nos homens tanta falta de amor e ingratidão, vós que tanto os amastes. Além do que já foi dito, o Senhor teve outro motivo para sentir dor, que também revela o seu amor e é para nós um grande consolo. Ele viu claramente o caminho que os seus escolhidos percorreriam para alcançar o fruto da sua redenção. Viu particularmente e com detalhes as suas tentações e lutas, os jejuns e vigílias, as perseguições e penitências, os seus trabalhos e cansaços, as injúrias e desonras e as suas dores e martírios. Jesus olhou para tudo isso como se fossem as suas próprias paixões, pois de certo modo, de fato eram. Em primeiro lugar, porque eram paixões de seus membros e por isso também eram suas. Em segundo lugar, porque eles as sofreriam por amor a ele e para não negá-lo ou ofendê-lo. E em terceiro lugar, porque os mesmos acusadores e tiranos perseguiriam e atormentariam os justos por causa dele, porque eram seus seguidores e servidores. Assim, o bendito e fiel Senhor carregava todas essas paixões como se fossem suas e sofria por causa delas. Se ele disse a Saulo, que perseguia os seus fiéis, por que me persegues? Também poderá dizer que as pedras que atiraram em Santo Estevão o feriram, que o fogo que queimou São Lourenço também o queimou, e que todos os sofrimentos dos santos o afligiram, sofrimentos que ele conhecia e sentia melhor do que qualquer um. Nesse dia, aceitou-os e ofereceu-os ao Pai Eterno em oração, pois sentia as aflições do seu corpo místico tanto quanto as do seu próprio corpo.